agora é com você. Vamos lá. Antes do Fórum Mídias de hoje, eu quero dar um recado pessoal, especialmente para o pessoal de São Paulo. Vai estar sendo lançado hoje, a partir das 19 horas, na livraria da editora Patuá, este livro aqui, Sinais de Fogo, da Silvia Palma. A Silvia Palma é uma querida, somos parceiros há muitos anos, mãe do meu filho, e amiga da Fátima Bernardes, escreveu aqui. Ela e a Fátima começaram juntas num curso da Globo, de formação de jornalistas, e se conhecem desde aquela época, mas a Fátima seguiu no jornalismo, a Silvia seguiu mais para a carreira de documentarista e tal, foi repórter do programa de domingo da TV Manchete, fez documento especial e foi roteirista de uma série que fez bastante sucesso no SBT, chamada Lei e o Crime, que foi uma série que chegou a incomodar a Globo. E a Fátima faz uma apresentação simpática sobre o livro. São 7 contos que li de uma vez, e são histórias femininas escritas por uma mulheres de diversas classes sociais. A Silvia escreve muito bem, e hoje, essa aqui é a Silvia, tem o lançamento dela, Sinais de Fogo, contos de Silvia Palma, o primeiro livro dela, que venceu o Prêmio Nacional de Literatura Carolina de Jesus. O lançamento vai ser hoje na livraria Patuscada, na rua Luiz Murat 40, na Vila Madalena, Pinheiro, não sei, eu não entendo de São Paulo, mas é isto. Não perca quem estiver, e quem não puder ir ou for de outro estado, eu recomendo o livro, que está à venda lá na Editora Patuá, no site da editorapatuá.com.br. Agora vamos ao Fórum Mídias de hoje, 16 de dezembro de 2025. Olha aí, esta criatura chorosa pedindo por piedade é simplesmente o chefe do gabinete do ódio. Temos que nos lembrar disso. Era o chefe do gabinete do ódio, instalado numa sala lateral à do presidente à época, Jair Messias Bolsonaro, atualmente condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, cumprindo pena numa cela da Polícia Federal. Este mesmo homem que era o imbrochável, incomível e imorrível, que vivia propagando isso por aí, né? Que diz: fica tranquilo, eu já falei que sou imorrível, imbrochável e também sou incomível. Aí agora, efeito Papuda. Eu publiquei isso aqui lá na revista Fórum em setembro. Imbrochável, imorrível e incomível vira idoso, remendado, soluçando e vomitando. Nossa, os bolsonaristas ficaram pé da vida. Atacaram a revista Fórum violentamente por causa dessa matéria, como se a gente estivesse zombando. Quem zomba do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro, porque ele se dizia isso, e agora os filhos dele ficam aí o tempo inteiro dizendo que o papaizinho deles isso e aquilo. Hoje, pela manhã, isso aqui é de hoje, Carlos Bolsonaro. Não, isso aqui é a mais antiga, de hoje é mais na frente. Estava com vontade de visitar o meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana. Olha, agora eles estão pedindo prisão domiciliar.
para o Bolsonaro. Curioso, né? Olha onde o Bolsonaro está cumprindo pena. Na salinha, com uma geladeirinha, ar-condicionado, televisão. São quase 800 mil presos no Brasil. 200 mil deles ainda não foram nem julgados com sentença definitiva e estão em cana, em presídio, que, como tem aqui no Rio de Janeiro, não é nem mais beliche, já falaram que é trecho, que fizeram mais um andar em cima. Os caras ficam espremidos contra a parede de cima, do teto. E o pai dele está nisso aqui, com atendimento médico 24 horas, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E eles estão reclamando. Agora, aqui, preste atenção nisso aqui. Eu escrevi isso aqui no dia 1º de maio de 2025, no Dia do Trabalhador desse ano, há 7 meses atrás. Escrevi no site da revista Fórum. Fora Collor da cadeia e um novo acordão nacional com STF, com tudo. Impressão minha, ou o Brasil caminha novamente para um novo acordão nacional, como aquele flagrado na conversa do ex-senador Jucá em 2016 com a STF, com tudo, inclusive acertado pela mesma figura nefasta, o golpista impune Temer. Há no ar um cheiro de impunidade, a começar pela defesa do PGR Gonê da prisão domiciliar do ex-presidente Collor. Finalmente condenado à cadeia sem direito a recursos, o caçador de Marajás subitamente se revela um velhinho muito doente, tadinho. A defesa de Collor alega que ele sofre de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar, solicitando sua transferência para o regime domiciliar. Aí aqui eu cito o que aconteceu com o Maluf, que ficou preso em 2005 e estava morrendo na cadeia. Soltaram ele para ele cumprir em casa. Ele apareceu lá em Campos do Jordão tomando cerveja no final de semana, logo que saiu da cadeia. Continuei eu. Já há um acordão nacional sendo gestado, exatamente como aquele. Agora, fala-se em mudança na lei do golpe de Estado. Olha lá, em maio. Não para agravar as penas, mas para abrandá-las. Seria a tal dosimetria. Seria necessário individualizar a ação de cada um dos milhares de manifestantes. Os aprisionados pelo 8 de janeiro tiveram a oportunidade de nem irem a julgamento. Vários concordaram, outros não, preferiram ir a julgamento. Há vários já julgados e condenados, mas os comandantes e futuros beneficiários ainda vão a julgamento. Na ocasião, Bolsonaro ainda ia ser julgado, né? No entanto, nem chegou a vez deles, do Bolsonaro e os generais, e já há sinais de fumaça por todos os lados em defesa de uma pacificação da sociedade. Tomaram a dama do batom como parâmetro e querem diminuir a pena de golpistas. Repito, golpistas. Gente que foi à ação para derrubar um governo constitucionalmente eleito. Logo, todos estariam, pois alguns até pedindo indenização. Olha só, a Michele Bolsonaro, essa semana mesmo, já falou nisso, que vai pedir indenização pelos dias que o Bolsonaro ficou na cadeia, porque ele não poderia ir nisso. Mas essa não é a grande parte que o pedido do procurador Gonê em relação a Collor sinaliza. Pode vir aí uma prisão domiciliar para todos os velhinhos com grave problema de saúde, a começar pelo infame e cabeça do esquema Jair Bolsonaro. Já é possível prever todos os generais do golpe, Heleno à frente, só isso em maio, brandindo atestados que comprovariam seus graves problemas de saúde. Médicos bolsonaristas que defenderam o uso da cloroquina e kit Covid não faltarão para assinar laudos comprobatórios dessa gravidade. Escreveu Gonê sobre a prisão domiciliar de Collor. A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional
e proporcional à sua faixa etária, ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada. Troque Collor por Bolsonaro, Heleno, etc., e veja o grande acordão nacional, que começa pela dama do batom, mas visa livrar a cara dos golpistas em nome da pacificação do país, como a anistia pós-ditadura, com o resultado que assistimos em 8 de janeiro de 2023. Lugar de golpista é na cadeia. Hoje, o Carlos Bolsonaro publicou isso, olha lá, no Twitter dele. Tudo normal da democracia. Ele dando um retweet numa postagem de uma Jaqueline Loyola, onde ela diz: inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes determina perícia oficial em exames de Bolsonaro para analisar a necessidade de cirurgia. Gente, essa necessidade de cirurgia é sobre esses soluços. Há meses e meses o Bolsonaro está com esse problema. Das duas, uma. Ou isso não é nada, é só um problema que vai se tratando com medicação, ou é uma coisa muito grave, e todos eles, Bolsonaro e a família, estão pondo a vida do Bolsonaro em risco para manterem essa narrativa. Por que não operaram lá atrás, quando ele já estava apresentando isso, como mostrou aquele Twitter anterior que eu falei do Carlos Bolsonaro, que disse que o pai estava soluçando e vomitando sem parar? Por que não operaram ali? Por que ficaram com essa conversa antes dele ir para a Polícia Federal, de que ele tinha que ficar num lugar, porque ele a qualquer momento podia, com aquele soluço, o líquido podia ir para o pulmão e ele teria que correr rapidamente para um hospital? Olha, na prisão domiciliar, onde ele estava, ficava a mais de 20 quilômetros do hospital mais perto. Agora, na Polícia Federal, ele tem médico ali, tem primeiros socorros. Uma cirurgia, uma coisa mais complexa, ele vai ser levado para o hospital. O jurista Leno Streck já disse que não cabe prisão domiciliar em um sujeito condenado à prisão, só para quem está já em regime aberto. Portanto, a prisão do Collor domiciliar é ilegal, tem que ser revista, revertida. A mesma coisa o Bolsonaro. Se realmente ficar comprovado que ele precisa de uma cirurgia, que vá ser feita a cirurgia. Agora, por que já não fizeram antes, quando ele estava já arriscado a morrer por causa disso? Arriscaram a vida do pai igual à história da facada, para manter esse discurso de que, coitado. Gente, se ele for para operar e depois for para prisão domiciliar, humanitária, logo ele que disse que tem horror, Bolsonaro disse que tem horror a direitos humanos, ele tem nojo disso. Há vídeos dele aí na internet, pesquisa que vocês acham. Se ele for para a prisão domiciliar humanitária, não achem que o assunto acaba. Na prisão humanitária, eles vão alegar que aquele lugar é longe do hospital, precisa ser uma outra casa mais perto. Ou vão alugar, ele tem uma pessoa com câncer, que tem uma filhinha doente, que queria muito que o Bolsonaro fosse lá visitar. Aí eles pediram ao Xandão e o malvado do Xandão não deixou. É isso. É uma coisa atrás da outra para manter o nome Bolsonaro em evidência. Se ele for para a rua para disputar a eleição, é isso a única coisa que satisfaz os bolsonaros. Não adianta botar em prisão domiciliar, o que é ilegal, segundo o jurista Leno Streck, que não vai resolver o problema. Agora, é preciso lembrar isso. O povo está atento. O povo foi às ruas neste final de semana, em todas as capitais, e inclusive em pequenas cidades e outras e médias, pelo Brasil, contra a anistia, contra a PL, o projeto de lei da dosimetria. Porque o povo quer isto daqui que eu sempre bato com o poema do Neruda. Olha lá, sem anistia, nem dosimetria. É isso que o povo pediu na rua, porque o povo quer isso aqui,
Por estes mortos, nossos mortos, peço castigo. A prisão também é castigo, é punição. Para os que salpicaram a pátria de sangue, peço castigo. Para o verdugo que ordenou esta morte, peço castigo. Para o traidor que ascendeu sobre o crime, peço castigo. Para o que deu a ordem de agonia, peço castigo. Para os que defenderam este crime, peço castigo. Não quero que me deem a mão empapada de nosso sangue. Peço castigo. Não vos quero como embaixadores, tampouco em casa tranquilos. Quero ver-vos julgados, aqui julgados, nesta praça, neste lugar. Quero castigo. É isso que o recado do povo nas ruas, sem anistia, sem PL da dosimetria, que o criminoso Jair Bolsonaro pague por seus crimes no lugar onde a que foi condenado, na prisão. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, 16 de dezembro de 2025.